Vamos aqui, gente. Vamos colocar uma matéria que aconteceu hoje. Isso aqui é importante. Muito importante, né? Para o tal Estado Democrático de Direito, a pujança das nossas instituições e poderes, os direitos e garantias fundamentais, os direitos e prerrogativas processuais. Vamos à matéria da revista Oeste. Está na tela. Segundo a publicação da revista Oeste no seu caderno Política, Toffoli nega outro pedido para a família ter acesso às imagens do aeroporto de Roma. Ministro deu ainda 15 dias para os Mantovani se manifestar sobre uma denúncia apresentada contra eles pelo PGR Paulo Gonet. A matéria vem assinada pelo Christian Costa, matéria de hoje, 6 de agosto de 2024. Foi publicada agora há pouco, às 18 horas e 12 minutos. Está aí uma das imagens. Vamos rapidamente ao teor da matéria. Nesta terça-feira, dia 6, o ministro Dias Toffoli do Supremo Tribunal Federal, STF, negou mais um pedido dos Mantovani para acessar as imagens originais do aeroporto de Roma, onde Alexandre de Moraes e seu filho teriam sido agredidos pela família em julho de 2023. Atualmente, o material pode apenas ser consultado no STF pela defesa, com horário marcado, e não pode deixar a sede do tribunal. Olha o tamanho desse absurdo. Toffoli se manifestou no âmbito de um recurso apresentado pelo advogado Ralph Tortman contra uma determinação do magistrado na qual o juiz do STF determinou aos Mantovanes que se manifestassem sobre a denúncia apresentada contra eles pela Procuradoria-Geral da República. A família agora terá 15 dias para encaminhar a sua defesa a respeito. Além disso, na decisão, Toffoli reconheceu um erro material apontado pela defesa. Conforme Tortman, os Mantovani não foram acusados pela PGR por abolição do Estado Democrático de Direito, como disse o ministro em um despacho anterior que trata do caso, mas por outros crimes. Abre aspas. A denúncia ofertada não imputa aos denunciados o crime tipificado no artigo 359-L do Código Penal Brasileiro, observou Tortman. Nota-se que a cota de oferecimento da inocuativa assenta que o PGR apresenta a denúncia em apartado contra Roberto Mantovani Filho, pelos crimes de calúnia, artigo 138, combinado com o artigo 141, inciso 2 e parágrafo 2º do Código Penal. Injúria, artigo 140, combinado com o artigo 141, inciso 2, parágrafo 2º do Código Penal. Injúria real, artigo 140, parágrafo 2º do Código Penal. E contra Andréia Moarão e Alex Anata Bigoto, pelos crimes de calúnia e também pelo crime de injúria, no contexto dos fatos ocorridos no aeroporto. Aí a matéria. Olha, realmente, aqueles que fizeram faculdade de Direito têm que jogar o diploma fora. Porque acontece coisas aqui, tudo bem que já faz tempo que eu fiz faculdade, mas a própria atuação na advocacia nos traziam, né, a certeza de que sigilo não existe para as partes e seus advogados, principalmente em matéria criminal. Por que isso? Porque em matéria criminal tem um troço aí chamado Constituição, que foi rasgada e cuspida, infelizmente, que ela diz que você tem que exercer o direito constitucional da ampla defesa e do contraditório. Aí você fica pensando, pô, será que aquilo que eu aprendi na faculdade estava errado? O professor não sabia o que estava dizendo? Essa é a doença, é a desgraça que os tribunais superiores brasileiros estão lançando sobre o direito pátrio. Porque vamos só raciocinar uma coisa aqui, em regra não jurídica, mas lógica. Como é que eu posso me defender de algo que eu não conheço? Né? Tem como. Você
faz a acusação a uma pessoa e diz, olha, você está sendo acusado de um crime, você tem 10 dias para apresentar uma resposta à acusação, mas qual é esse crime? Quais são os fatos? Quais são as provas, né, geradas nestes fatos? As partes têm que ter acesso aos autos integralmente para que eles possam exercer a ampla defesa e o contraditório. Os advogados têm que ter acesso a todas as provas dos autos, a todo o processo. Senão ele não tem condições de exercer a defesa técnica, também baseada na ampla defesa. Olha o nome, ampla defesa. E do contraditório. O que é o contraditório? É você, através de uma argumentação fática, jurídica, poder rebater os pontos da acusação, que geralmente vai te imputar o crime. E você, através da resposta à acusação, dos argumentos fáticos e jurídicos, vai dizer, olha, a denúncia diz que eu pratiquei tal fato. Mas esses fatos não foram praticados pela minha pessoa, esses fatos não foram bem assim, ou esses fatos não existem. Agora, depois eles não querem que as pessoas fiquem desconfiadas da atuação dos grandes faraós brasileiros do Supremo Tribunal Federal. Não tem como não ficar receoso, desconfiado e não dar credibilidade ao trabalho. Qual é o problema dos acusados, seus advogados, ter acesso integralmente às imagens do aeroporto, poder fazer cópias, apontamentos, porque isso está, inclusive, no Estatuto da Advocacia. O advogado tem o livre direito de examinar os autos na sua integralidade, fazer cópias, fazer apontamentos. Será que isso mudou? Não é possível. Será que mudou e ninguém me falou nada? A atuação do ministro Dias Toffoli, que eu acho que não é nem por conta dele, né? Tem ali a reunião do Clube do Bolinha que diz, olha, não importa o que aconteça, você mesmo sendo o relator do caso, você não vai conceder aí o acesso às imagens, o acesso integral das imagens. Isso é uma coisa combinada entre eles que ninguém é idiota. Mas, peraí, o que tem de errado nessas imagens? Qual que seria o medo da divulgação das imagens? Mas, peraí, o processo penal brasileiro, até onde também eu estudei, eu acredito que deva ter mudado, ninguém me falou nada, o processo penal brasileiro, ele busca a verdade real. Ou não é isso? O processo civil não, o processo civil ele se baseia no que se prova. Muitas vezes você pode provar uma coisa que não aconteceu. Mas o processo penal, por natureza, por nascença, ele busca a verdade real. O que tem neste vídeo que não pode ser visto pelas partes, pelo advogado? E também, por que ele não pode ser divulgado pelas partes e pelo advogado? Qual que é o problema? O que tem nele? E é engraçado aqui, esse ponto que é o ponto que quem esteve sentado numa faculdade de Direito olha e fala, isso aqui é o maior absurdo do mundo. Tá aqui, diz a matéria, atualmente o material pode apenas ser consultado no STF, no local, no cartório, pela defesa, com horário marcado. E não pode deixar a sede do tribunal. Agora, eu até entendo, vamos imaginar assim, que fosse a arma do crime. Vamos imaginar que este crime tivesse uma arma. Lógico que ela não pode ser retirada do cartório, porque a prova do crime ela pode sumir, caso não tenha passado por perícia, mas mesmo assim, né? Mesmo que ela já tenha passado por perícia, ela continua sendo a arma do crime. Ela pode ter que passar
mais uma vez para uma nova perícia. Então pode ser que o advogado retire a arma do crime para fazer um estudo, sofra um assalto, a arma se perca e aí vai prejudicar o processo. Até aí eu entendo. Ou qualquer outra prova material, né, física, que se você tirar de lá pode acontecer alguma coisa, deterioração. Mas um vídeo? O que ele pode fazer com esse vídeo? O máximo, que eu acho que é exatamente aí onde está a sujeiraiada de tudo, né? O medo deles é o quê? Que a defesa pegue esse vídeo e, por exemplo, poste em alguma rede social? Mas se o vídeo é a expressão da verdade de que o ministro Alexandre de Moraes foi agredido, foi a grande vítima disso tudo, tanto para ele quanto para o processo, seriam muito bons? Seria muito, né, proveitosa a divulgação das imagens? O que seria muito ruim para os réus, a defesa, né? Vocês conseguem entender que o negócio já cheira mal, né? Dá a entender muita coisa que não é o correto. Esse sigilo dessas imagens, inclusive sigilo, né? As partes e a defesa. Tem coisa errada aí. Não tem como não ter. E o pior de tudo não é ter coisa errada ali. O problema é que os direitos e as prerrogativas dos advogados estão sendo tolhidas num país que se diz defensor do Estado Democrático de Direito e do devido processo legal. Como pode um negócio desse? Eu, sinceramente, já disse isso muitas vezes aqui, eu gostaria de estar hoje sentado no banco da faculdade novamente. Que eu queria perguntar para o professor, escuta, professor, as partes e os advogados têm o direito de ter integral acesso aos autos? Me responda, pelo amor de Deus. Será que mudou as coisas? Aqui o que o senhor está me ensinando agora já não vale mais? Os professores das faculdades de Direito devem estar passando por sérios problemas nesse momento na sala de aula por conta do nosso magnânimo Supremo Tribunal Federal. Não é possível, cara. E não tem ninguém para abrir a boca. O PGR deveria ser o primeiro a dizer, olha, o que vocês estão fazendo é um absurdo. Ninguém fala nada, tá todo mundo omisso diante da destruição do direito constitucional, direito processual penal, e ninguém fala nada. Por isso que eu digo que o brasileiro de bem, porque a bandidagem está sossegada neste momento em todo o Brasil, né? O brasileiro de bem, ele está órfão de instituições de poderes que o defendam. Está órfão, não tem ninguém para fazer nada. Agora, o que fará a defesa? Hein? O ministro relator Dias Toffoli diz, não, vocês não vão acessar as imagens, se quiser vão ver aqui no balcão do cartório e as imagens não podem sair daqui. O que fará a defesa? Se esse processo realmente estivesse correndo aonde deveria correr, que era uma vara de piso, né, na primeira instância, as partes entrariam com recurso ao Tribunal de Justiça do Estado, o Tribunal Regional Federal, e com certeza os desembargadores diriam, olha, isso aí é um absurdo. Eu ainda acredito ainda que o judiciário brasileiro está aparelhado vamos dizer assim, né, do alto escalão até ali o STJ, vamos encarar como isso como uma realidade, né? Se bem que eu acho que já tem na segunda instância um aparelhamento, mas um desembargador sério, comprometido com a toga, com a justiça e com a lei, ele vai dizer, olha, isso é um absurdo, o juiz de primeira instância está cometendo uma arbitrariedade, uma nulidade insanável, uma nulidade insanável. Como é que pode isso? Vamos reformar a decisão através de um agravo. Mas defesa dos Mantovani vai fazer o quê? Hein?
vai recorrer ao Congresso norte-americano, vai recorrer ao Tribunal Penal Internacional, porque se ele for recorrer à turma ali do processo, né? Porque o STF, além do pleno, tem suas turmas, que é uma instância abaixo do pleno. E, com certeza vai ter ali a improcedência do pedido. E se ele recorrer ao pleno, que são os 11 ministros, mesma coisa. Alguém acredita que ali está imperando a justiça no nosso país? É uma coisa que não dá para acreditar por esta questão e muitas outras que nós estamos vendo já há 5 anos, né? 5 anos. Olha, eu não consigo entender. E a gente conversa com um advogado, né? Promotor, muitas vezes. Eu faço questão de perguntar essas coisas. Muitos deles não respondem, até porque eles se limitam a falar, sem comentários sobre isso. Que é sinal que o cara fala, não vou nem perder meu tempo, que isso é um absurdo. Mas está aí. E isso está sendo feito pela Suprema Corte do nosso país. A coisa tá feia ou não? Tá feia. Tá feia. Vamos lá, gente.